Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do AMEC Convida. E hoje, nossas convidadas representam o CEBEDS, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Temos hoje com a gente aqui a Marina Grossi, que é presidente da instituição desde 2010 e tem longa trajetória de atuação em temas relacionados às finanças sustentáveis no país. E também a Karen Tanaka, que é gerente técnica para energia, mudança do clima e outros temas. Sejam muito bem-vindas ao programa MEC Convida. Obrigada, Fábio, um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns aí pelo trabalho da MEC que ela tem desenvolvido. Obrigada, Fábio, obrigada pelo convite. Maravilha. A Marina e a Karen, como vocês sabem, aqui a gente está vivendo um período muito delicado da história mundial, com repercussões sociais e econômicas severas, que a gente possivelmente vai acompanhar isso, o desenrolar disso nos próximos anos. Mas se tem um aspecto, eu acho que positivo do que a gente viu nesse período todo, foi a emergência dos temas relacionados à sustentabilidade e do próprio ESG. Talvez, depois da sigla Covid-19, o ESG tenha sido aquela a mais falada aí nos ambientes empresariais e de mercado de capitais, que é um pouco onde a MEC acaba atuando. Então, acho que, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, considerando esse contexto e essa visão privilegiada de vocês, que já acompanham esses temas há muito tempo, eu queria começar aqui perguntando sobre a visão do CEBEDS, sobre o avanço da agenda ESG no Brasil ao longo da pandemia. Como vocês estão vendo isso? Fábio, a gente tem um bom termômetro no CEBEDS, a Karen, inclusive, coordena a parte de finanças sustentáveis do CEBEDS também, que reúne nosso setor financeiro, então tem bancos, né, o BNDES, o Bacen também está lá, e o que a gente percebe nos 60 grandes grupos empresariais, né, dos vários setores no CEBEDS, é que esse tema veio para ficar. Então, a gente está no setor financeiro aqui, vale um paralelo com 2008, que foi uma crise onde o ESG, né, o ESG, ainda estava muito incipiente e deu uma recuada. Acho que no comecinho da crise, se a gente fosse pensar, a gente ficaria em dúvida, caramba, diante de tantas urgências, será que isso aí vai retroceder? Mas foi o contrário, foi impressionante como foi ao contrário, né? Acelerou muitíssimo a agenda do ESG. Vamos lembrar que o Larry Fink estava falando em Davos já em janeiro, né, quando a gente nem sabia que já estava se iniciando a pandemia. Ele falou, olha, essa questão são 5 grandes problemas que a gente tem, sistêmicos para os negócios, eles estão relacionados às questões ambientais, e a gente tem, sobretudo, a mudança do clima, e a sigla ESG é imperativo, não só do nosso portfólio, mas onde a gente tem está de alguma maneira influenciando. Então, e ele cumpriu essa palavra dele, né? Depois, nos conselhos onde a BlackRock atuava, ela pressionou em relação a medidas em relação à mudança do clima. Então, o que fez essa pandemia, e hoje a gente sabe disso com toda certeza, ela acelerou processos que já estavam em andamento. Então, o ESG já não estava mais engatinhando, ele já tinha implementado realmente, né, começou aí com PRI e tudo mais, ainda em 2008, mas a gente tem esse ambiente consolidado. E o senso de urgência foi aumentado. Então, eu considero que todas as tendências que já vinham sendo colocadas, a ESG é uma delas, assim como a questão da mudança climática, houve uma aceleração aí, e quase que como você mesmo falou, é quase mandatório em todos os lugares estar falando disso. Hoje a gente tem o bom trabalho de estar separando o que é o greenwash de ESG e o que não é, mas é assim mesmo que acontece quando as coisas estão emergentes, né? Veio para ficar, né? Karen, você quer complementar alguma questão? Posso complementar um pouco. Eu acho que esse ponto do histórico que a Marina trouxe é muito relevante. A gente tem que pensar que a gente teve uma aceleração de alguns investidores estrangeiros, mas também de uma mudança de pensamento dos jovens e do novo investidor, que agora considera cada vez mais esses requisitos, né? Então, agora a gente vê aí que com essa falta de uma clara ambição climática, de compromissos firmados em nome do clima e de outras questões de E, de S, de G,
que a gente corre o risco aí de se tornar uma opção indesejada e inviável para investimentos no futuro. E agora, numa questão de pandemia, em que a gente vai precisar de uma retomada um pouco mais forte, pensar numa retomada inclusiva, justa e verde, né? Acho que é isso. A gente viu, né, Karen, muitos economistas do mainstream, a gente chamou, Fábio, para estar conversando com a gente, né, a Mônica De Bolle, o Malan, vários que falaram, olha, sem a sustentabilidade, sem ESG, a gente não vai ter retomada. Então, a sustentabilidade e a forma como a gente deixa isso mais claro para o investidor, que são os critérios, né, de governança ambientais e sociais, eles são quase que mandatórios, eles estão em todos os pactos, né, nos Green New Deals, que estão sendo feitos no continente europeu, na própria China, na Coreia, então isso já faz parte do pacote de recuperação, e a gente vê os economistas mais tradicionais também falando sobre isso, como antes não falavam. Interessante essa visão. Você mencionou, Marina, que a pandemia acabou acelerando alguns processos, e a Karen puxou aqui essa questão do clima aparecendo, né? E uma ação recente de vocês que culminou numa carta que foi endereçada ao governo brasileiro a partir do próprio empresariado, ela ganhou uma repercussão nacional e também internacional, né? Queria que vocês comentassem um pouco como é que foi o contexto de preparação dessa carta, os objetivos e também como foi reunir tantos empresários e investidores em prol de um tema que até outro dia, como vocês bem disseram aqui, não era tão mainstream assim. Como é que foi o processo? Olha, o processo foi muito interessante, porque começou basicamente lá em setembro do ano passado, quando teve a Climate Week, e aí teve o desmatamento, queimadas, e tudo aquilo preocupou muito, já estava preocupando os investidores internacionais, mas preocupou muito o Conselho de Líderes do CEBED. O CEBED tem o seu CEO se reunido há quase 7 anos no Conselho de Líderes. E eles falavam com a gente assim, olha, a gente precisa de separar o joio do trigo. O desmatamento da Amazônia é 98% com origem ilegal. Então, e a gente que preserva, a gente quer ser identificado pelos nossos investidores, mais do que preservando, com valor prêmio, porque a gente ajuda a manter a floresta em pé. Então, dos vários setores que a gente tem, mineração, óleo e gás, cosmético, de agropecuária, de todos os setores, eles falaram, não, a gente tem que separar o joio do trigo, a questão de preservação na Amazônia, ela é séria e a gente faz a coisa certa, então a gente precisa de mostrar isso para os investidores, porque está havendo uma confusão, está havendo um ruído na mensagem que está indo para fora, está parecendo que nós estamos provocando isso. Então, naquela época, a gente soltou um white paper, né, dizendo que o CEBEDES, as empresas, os CEBEDES, eles não participam, pelo contrário, eles querem ser reconhecidos justamente numa nova economia como aqueles capazes de preservar, usar a Amazônia para preservar e produzir ao mesmo tempo. Então, esse recado foi bastante dado já lá atrás. Mas ele foi assinado pelo CEBEDES. O que a gente viu que precisava de ser mudado, né, Fábio? Porque como continuaram os desmatamentos, como o nível da curva continuou aumentando, a preocupação e a reputação do Brasil e as empresas também percebendo que o número de investimentos estrangeiros estava menor do que costumava estar, tudo isso estava inquietando. E a gente percebe também que dentro de um ambiente muito polarizado, que não deve ser, a questão ambiental, a questão de sustentabilidade, ela não é uma questão de governo, ela é uma questão de Estado, é uma característica que nós brasileiros temos e que já vem de vários governos e vai para vários governos na frente, né? A gente tem a maior biodiversidade, somos um país mega diverso, tem uma riqueza enorme no país e nós somos de uma energia limpa também. Então, a gente está muito bem posicionado nessa nova economia e a gente quer ser reconhecido, as nossas empresas, como aqueles que têm algo a oferecer, projetos a oferecer nessa nova economia. Como essa curva, desde aquela época, ela não diminuía, a gente achou que precisava de ter um conforto fora de um ambiente polarizado, né, mostrando que é uma agenda de Estado. Então, a gente, principalmente nesse comunicado, que começou com 38 assinaturas de CEOs apenas, e nesse comunicado a gente colocou o que as empresas estavam fazendo. Então, a nossa proposta de precificação de carbono está lá,
porque as empresas estão participando, a questão da rastreabilidade que as empresas já fazem está lá, a questão da biodiversidade ser introjetada no negócio e a questão social de tratar a Amazônia respeitando as comunidades tradicionais estava lá no comunicado também, porque as empresas já fazem isso, né? Então, é o que elas já fazem, mas elas colocaram um outro item que é o seguinte, olha, o desmatamento ilegal, a gente não tem força de combate, por mais que a gente incentive, seja por meio do setor financeiro, né, buscando separar o joio do trigo e estimular só ações que ajudem para a preservação, como está acontecendo, e outras ações, mas por mais que isso aconteça, é preciso de uma ação de Estado para coibir. E a gente viu que precisava dos CEOs assinarem. Então, como a gente deu o conforto, eu acho que o sucesso, Fábio, tem muito a ver com essa redação que mostra que é uma questão de Estado e que as empresas já estão fazendo a sua parte, mas podem fazer mais e se propõem a fazer mais de forma colaborativa com o governo, com os governos estaduais e federal. Eu acho que foi essa mensagem que ficou muito forte e deu bastante conforto para as nossas empresas. E por isso que, rapidamente, né, isso que era uma oportunidade, que era uma necessidade, virou uma oportunidade. E, rapidamente, hoje a gente está com quase 90 assinaturas, porque virou um movimento. A gente buscou outras instituições, né, com a gente, né, Karen, que também é a IBA, a BAG, a Biov, Pacto Global Brasileiro, para ajudar nessa articulação. E outros CEOs também, e agora a gente está com quase 90 assinaturas. Então, começou como um comunicado e virou um movimento. Isso, a repercussão desse documento e desse movimento todo, Fábio, foi imensa. A gente teve aparição em mais de 400 veículos nacionais e internacionais. Esse documento ainda está no site do CEBED, chama Comunicado do Setor Empresarial, e tivemos muitas reuniões, né, Marina, com pessoas relevantes aqui no nosso cenário político, e de diversas casas. Então, a gente teve encontro com o vice-presidente Hamilton Mourão, na pessoa, né, do presidente do Conselho da Amazônia, mas também tivemos com Rodrigo Maia, com alguns deputados, e diversos fóruns da sociedade civil. Então, é um movimento que está ainda ganhando força, né, Marina, e é bonito ver que vários setores estão se engajando em prol de uma retomada verde, de uma Amazônia sem desmatamento ilegal, de uma política social inclusiva, né, para os povos que estão lá. Então, todos esses itens estão aí, né, nesse nosso documento. A gente percebeu que a gente tinha alguns investidores também nos institucionais, né? Como é que foi essa aproximação dos investidores, que é um pouco do público aqui da MEC? Na verdade, eles nos procuraram, né? A gente começou muito, muito modestamente todo esse processo, quer dizer, não é modesto quando você tem 60 grandes grupos empresariais, isso já representa bastante coisa no PIB. Mas a gente não sabia bem o que ia acontecer, só que isso foi num efeito, né, numa bola de neve, não só gerando mais adesões, então foram eles que nos procuraram, e eu achei isso fantástico. Eu acho que o conforto que a gente deu para os investidores é porque a gente está falando numa agenda nacional, então não são investidores internacionais que estão pedindo, mas investidores nacionais. Eu acho que essa diferenciação que a gente fez, exatamente mostrando, olha, a Amazônia sim é nossa, a soberania é fundamental, mas a gente tem todo esse ambiente aqui tem tratado a Amazônia dessa forma porque percebe que tem uma vantagem que a gente pode estar vendendo para o resto do mundo e se apropriando dela também, dessa riqueza, da melhor forma possível, com maior valor agregado. Então, essa aproximação foi um processo natural, não foi, e eu acho, e está aberto, né, a Karen estava dizendo ainda agora, esse processo está aberto, continua aberto, a gente tem conversado e descoberto muitas coisas nesse processo, né, então falamos também com os consórcios de governadores, e com todos existe muita abertura, Fábio, eu acho que o que nos chama atenção, e todos os CEOs que participam, porque quando a gente faz essas reuniões, a gente leva os CEOs, né, 5, 6 CEOs, para estarem conosco, porque são eles que têm voz, né? A gente tem nós somos articuladores, eles têm a voz para isso, né? E cada um deles fala um pouquinho do que está fazendo.
E assim, é impressionante como no Congresso, por exemplo, o Rodrigo Maia falou assim, eu quero que vocês voltem aqui, é para CEOs estarem aqui mais vezes e a gente precisa de vocês. A mesma coisa com Toffoli, a mesma coisa no consórcio de governadores. Então, eu acho que foi uma ponte que foi sendo construída que teve um ganha-ganha para todos os lados. E a gente também percebeu muitos gaps, né? E a gente, nos bastidores, a gente está conversando muito. Então, assim, Karen não sai lá do Congresso o tempo todo conversando com os deputados, porque eles querem saber, bom, então, na nossa proposta que tem aqui, o que a gente pode estar fazendo, alinhado com o que vocês estão fazendo, com o que as empresas estão fazendo. Então, eu acho que esse construir de pontes aí que aconteceu, e que continua acontecendo, só tende a aumentar, porque a gente achou o veio certo. Eu acho que esse é o ponto, Fábio, é o veio certo, que é apartidário, sabe, que é uma agenda do país, que nos favorece e que favorece investimentos, né? Porque uma das coisas que está lá é o ESG, né? Por isso que eu acho que também o seu público todo ficou interessado. A gente fala que a retomada ela só se dá em bases que se cumprirem, né, essas três letrinhas aí, né? ASG em português, ESG em inglês, né? Agora, interessante com essa pauta de sustentabilidade, né, que a gente espera aqui que eventualmente fique, a gente está vendo aqui um contexto mundial muito interessante. O então candidato à presidência do governo americano, e agora eleito, Joe Biden, já fez alguns acenos, inclusive para o retorno dos Estados Unidos para o Acordo de Paris, né, que há uma grande expectativa aqui, de fato, que a gente retome um pouco essa agenda. Eu acho que, aproveitando aqui essa visão de vocês que já estão nisso também há muito tempo, se vocês pudessem comentar um pouco sobre a relevância, né, o que é a relevância do Acordo de Paris no contexto mundial e como é que o acordo em si se relaciona com o próprio mercado de carbono no mundo. Dá um contexto aqui para a gente. Fábio, eu tenho um histórico grande aí, até do outro lado, né, do governo, quando eu já fui negociadora do Brasil também para a questão de clima. E assim, eu sou apaixonada por essa questão, porque eu vejo que o Brasil só tem a ganhar com isso, né? Então, lá atrás, 20 anos atrás, quando eu comecei nesse processo, quando as pessoas falavam, não, mas será que a ciência está certo? Será que é isso mesmo? Eu falei, olha, nem importa se é isso mesmo para nós brasileiros, porque a gente só tem a ganhar com essa agenda. Então, assim, se isso for uma decisão, mesmo que seja política, para ir para renovável, para um mundo mais limpo, o Brasil é limpo, ele na fotografia, a gente está disparado na frente dos outros. Então, assim, é uma agenda que coloca o Brasil nessa nova geopolítica de uma maneira muito favorável. Então, assim, o sentimento patriótico de qualquer um de nós vê nisso uma grande oportunidade. É isso que a questão do clima favorece, porque se você comparar, por exemplo, com a China, que está extremamente comprometida com essa agenda agora, ela está ainda carvão, ela é extremamente suja, ela está cheia de comprometimento com isso, porque é inclusive um problema de saúde lá. Mas a gente está muito mais na frente do que a Europa, do que os Estados Unidos. Não tem nenhum interlocutor aí que a gente não esteja posicionado na frente. Mas a gente não pode take for granted, né? Achar que isso aí é um bônus que a gente tem que pode deitar em berço esplêndido, porque não pode. Isso aí está se acelerando muito. E por que está acelerando? Porque tanto o Acordo de Paris, né, não vamos falar do protocolo de Quioto, que foi o que precedeu, que já colocava metas de redução para os países desenvolvidos, que entraram nessa trajetória de emissão mais cedo do que os países em desenvolvimento, como o Brasil. Mas se a gente colocar que hoje, no Acordo de Paris, todos os países têm metas voluntárias que eles apresentaram, o Brasil tem suas metas e todos os outros países têm, à medida que você tem uma meta de redução voluntária que o seu país fez, por quê? Porque a ciência está dizendo que se você passar de 2 graus Celsius no máximo, e de preferência ficar em 1,5 graus Celsius, você vai ter, como disse o Larry Fink lá em Davos, você tem um risco sistêmico para a economia de todos os países, para a nossa própria sobrevivência, nós seres humanos. Então, o mundo está... o que a gente está vivendo de pandemia é brincadeira perto do que pode ser os efeitos adversos da mudança do clima, né? Isso altera níveis do mar, altera, e as pessoas mais fragilizadas são os países em desenvolvimento. Então, à medida que você tem a certeza da ciência e fala que todo mundo tem que reduzir as emissões,
e o Brasil tem as suas, a forma mais fácil de você reduzir a emissão é você precificar essa externalidade, as emissões que são enviadas para a atmosfera, que hoje não tem preço, assim, tem preço interno de carbono, tem um mercado que hoje já é quase 25% do globo, já está precificado, mas a gente está falando que, rapidamente, isso tem que ser precificado mesmo, né? Como vai ser a nova commodity, por isso a importância de todo o seu público aqui estar participando disso. Essa é a nova commodity do mundo inteiro, é o que os nossos empresários estão olhando como uma grande oportunidade. O nosso novo pré-sal está aí, a gente tem que usar o nosso pré-sal que a gente tem hoje para esse novo pré-sal, que é a Amazônia, que é exatamente crédito de carbono e tudo isso que está despontado. Então, respondendo rapidamente, se você tem que reduzir as emissões, você tem que precificar. E para precificar, a melhor forma é o mercado de carbono. A outra forma é taxação, mas a taxação ela não dá tanta transparência, e eu acho que no caso do Brasil, em especial, ninguém tolera muito taxação mais, né? Mais uma taxação, né? Karen, você talvez possa aí complementar. Coloca um pouco aí de precificação. Hoje, no mundo, há 64 iniciativas de governos nacionais, regionais, locais, fazendo algum tipo de precificação. Dentro deles, metade é de mercado, metade é de imposto, de taxação, lembrando que a maior parte do que é imposto, ele é dentro de um mecanismo híbrido, dentro de um mercado. Então, para vocês terem uma ideia, só em 2019, que é o último dado que a gente tem, a precificação trouxe aí mais de 45 bilhões de dólares gerados, e a maior parte desse valor, né, mais da metade, foi utilizado para projetos relacionados a meio ambiente e a desenvolvimento. Então, além de ter esse ganho ambiental de diminuição de emissões, traz ganhos aí, tanto para a atmosfera, num globo como um todo, mas pontualmente também em questão de saúde da população, ele traz esse reinvestimento em energia limpa, em desenvolvimento mais sustentável. Então, países do mundo inteiro já estão fazendo isso, países da União Europeia, África, América Latina, nossos vizinhos já estão fazendo, né? O Brasil não pode ficar para trás. Então, é uma maneira de você redirecionar investimentos dentro da indústria para enfrentar aí essa recuperação da economia dentro de uma economia circular, regenerativa, inclusiva, de baixo carbono. Então, o papel do setor empresarial é muito importante, porque ele vai poder mobilizar recursos humanos, capacidade de investimento, impulsionar essa inovação tecnológica, financiar toda essa transição que é necessária aí para essa economia. E o que acontece é que muitas empresas estão se adiantando a legislações. Então, aqui no Brasil mesmo, a gente tem muitas das nossas empresas já precificando o carbono. Isso se chama precificação interna. Então, ele dá um valor para essa externalidade, como a Marina mencionou, e ele consegue direcionar o investimento de acordo com isso. Então, no mundo todo, já há aí mais de 1.600 empresas que vão fazer isso, ou já fazem, ou vão fazer isso até o fim do ano que vem. E um mercado aqui compulsório de carbono no Brasil, que é uma agenda que o CBEDS tem advogado já há muitos anos, ele vai trazer uma maximização de oportunidades. Então, ele vai agregar eficiência para essa trajetória, vai ampliar as vantagens do Brasil, tanto nos acordos comerciais bilaterais, mas também num âmbito maior internacional. Por isso que quando a gente fala de artigo de Acordo de Paris é tão importante, além de toda a governança global climática que ele traz, ele tem um artigo lá, que é o artigo 6, que a gente tanto fala, que é um artigo que fala dos arranjos cooperativos que as empresas vão poder ter. Então, é ali que a gente vê o setor empresarial podendo negociar créditos, negociando, assim, quanto cada um pode emitir, todas essas metas estão aparecendo ali. Por isso que a gente tem trabalhado tanto nisso. Super interessante, verdadeiramente uma aula aqui para o nosso público, mas fica sempre aquele gostinho, a gente vê algumas iniciativas aqui no Brasil relacionadas a esse tema, eu não posso deixar de perguntar aqui de como é que está o tal do desenvolvimento do mercado de carbono aqui no Brasil, e se vocês puderem comentar um pouco também do que o CBEDS tem feito para o fomento desse mercado, enfim, essas questões aqui que estão no entorno do tema mercado de carbono. Quer falar, Karen?
Posso começar. Bom, o mercado voluntário no Brasil, ele já existe aí há muitos anos, né? A gente tem algumas iniciativas no mundo todo, o Brasil também tem. A gente está vendo a emergência de algumas iniciativas e todas são muito bem-vindas. Agora, o que a gente não tem é uma capacidade de fazer com que esses mercados voluntários sejam suficientes para a gente atingir as metas que a gente chama de NDC, que são as contribuições nacionalmente determinadas em inglês, né? E essas metas são as metas aí que a Marina colocou, que são voluntárias pelos países, mas que se espera que cada país atinja. Se a gente fizer um cálculo aí comparado com o mercado regulado, o mercado voluntário foi responsável por menos de 1% do volume que foi transacionado por mercados regulados no mundo. Então, a gente é bem-vindo, ele é importante, mas a gente precisa de um pouco mais, né, Marina, para conseguir chegar num futuro que a gente precisa para atingir essas metas. Então, a gente pode falar um pouco aí da nossa proposta, né, Marina? É isso, né, Karen? Eu acho que o Brasil, Fábio, já tem muito know-how, né? A gente tem simulações dentro da FGV, tem a nossa proposta no CEBEDES, tem a experiência com o CDM, né, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo que já teve no país. Então, você tem uma série de conhecimento, não falta para a gente fazer isso. Tem o Renova Bio, que a gente pretende incorporar ao longo da nossa trajetória. Então, o que a gente fez conversando assim durante 8, 9 meses com as nossas lideranças empresariais de diversos setores, articular uma proposta muito alinhado com os cenários que são falados no próprio Ministério da Economia, com quem a gente tem uma relação muito próxima, né? A gente tem assento no chamado PMR, que é a área dentro do Ministério da Economia que faz cenários de precificação de carbono. Então, ela que cuida disso aí já há algum tempo no país, a gente tem um dos assentos ali, é nosso justamente pelo nosso expertise, pela nossa bandeira nesse tema. E o que a gente pode estar trazendo de conhecimentos de fora também, né? A gente faz parte de uma rede global também, que tem muitas experiências aí para trocar em relação a isso. Então, a gente conversa muito com o Ministério da Economia, muito alinhados, né? A gente usa o mesmo consultor que está lá dentro do Ministério da Economia, com a preocupação, Fábio, de não criar nenhuma jabuticaba, né? A gente quer que esse jogo, porque é um aprendizado, a gente não tem que esperar o momento ótimo para começar. E é o que a Karen falou, a implementação de um mercado compulsório, a gente insiste que seja compulsório, é porque ele dá escala, né? O mercado voluntário, o montante é muito pequeno. No Brasil, com uma gigante, com tantas oportunidades, não é possível a gente falar em pequena escala, é só grande escala que a gente precisa de falar no Brasil, né? E o mercado compulsório traz isso. E é uma forma também de você gerar uma governança climática que vai acontecendo, né? E isso atrai investidores, né? A mensagem fica mais forte, que não é só o setor privado, mas também o governo, que estão engajados nisso, né? Então, a mensagem fica mais forte para investidores, né? Porque isso conversa com o que a Karen falou antes, do artigo 6, né? Que é o instrumento, é o artigo que permite que haja colaboração entre os países e o futuro comércio internacional de crédito de carbono. Então, a gente tem um posicionamento tanto no mercado nacional, de implementação de um mercado nacional de crédito de carbono, de mercado de carbono no Brasil, quanto também em relação ao que deve ser feito, né, o que a gente acredita que deva ser feito no âmbito internacional para a gente fazer com que essa agenda se mexa, né? É importante lembrar que o Brasil é um dos que fizeram lá no governo passado, inclusive, que foi um obstáculo à questão do artigo 6. Então, a gente, em Madrid, na última COP, a gente já propôs isso, estávamos eu e Karen lá, sempre conversando com todos os setores, né, outras associações de classe, também empresariais, e com o governo brasileiro, sobre a importância da gente estar evoluindo. E a gente está trabalhando também nessa pauta agora, né, tanto numa pauta quanto na outra, né? A nossa esperança é que isso seja visto como um dos elementos da recuperação do país, né? A gente precisa de estar mostrando governança, precisa de estar emitindo sinais fortes. Eu considero que mercado de carbono, implementação do mercado de carbono nacional e o governo, isso pelo país, e o governo sinalizar que tem meta de redução de desmatamento ilegal,
Isso são 2 sinais fortíssimos que a gente precisa de dar, sobretudo para os investidores. Excelente, a gente já viu até um pouco do público aqui da MEC também, a gente tem alguns associados nossos que estão fora no Brasil, alguns na Europa, inclusive, e eles fizeram parte de algumas reuniões também com o governo brasileiro para cobrar um pouco desse posicionamento. Agora, nessa linha aqui dos associados da MEC, e acho que caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, queria que vocês pudessem comentar um pouco de como é que um investidor institucional, ou eventualmente um associado da MEC, poderia estar em contato com o CBEDS, ou eventualmente participar também dos movimentos que vocês têm feito por aí. Se vocês puderem deixar já uma mensagem final aqui para o nosso público, comentando também dos caminhos que eventualmente eles poderiam ter de entrar em contato com vocês para, quem sabe, outros projetos importantes também no futuro. Começa com você aí, Karen. Tá bom, obrigada. Quando a presidente manda, né, gente? Eu tô brincando. Não, porque a Karen está caminhando isso dentro do CBEDS, ela tem muito mais dos detalhes. Sobrou para você, Karen. Tudo bem, a gente tem aí um trabalho que a gente está fazendo, né, que as bases de um marco regulatório para o mercado de carbono brasileiro. Isso aí é pensar como arrumar a casa antes de a gente conseguir utilizar o artigo 6 dentro do Acordo de Paris para atuar internacionalmente. O Brasil realmente, como a Marina gosta de falar, ele é um pré-sal, tanto na Amazônia como para crédito de carbono. A gente vai ser uma grande potência nisso. Então, a gente era muito pobre em alguns tipos de energia, em alguns tipos de insumos, mas a gente é muito rico em biodiversidade, em crédito de carbono e tudo mais que a gente vai poder conseguir com isso. Então, o mercado regulado brasileiro de carbono, ele vai incentivar investimentos limpos, ele vai sinalizar e separar empresas que fazem isso das que não fazem. Então, a MEC e os associados da MEC aí vão ter um papel muito importante, pensando que vocês vão ser parte de um mercado novo, que vai diferenciar empresas que poluem mais, das que poluem menos, mas também das empresas com metas climáticas e com compromissos e ações de redução. Isso aí vai criar um mercado secundário de trocas de licenças de emissões, vai ter uma comercialização muito grande, isso no nível Brasil, mas depois que o artigo 6 estiver resolvido, num nível internacional. Imaginem a quantidade de empresas e países que vão querer comprar do Brasil. Então, essa participação aí no mercado de capitais vai aumentar, porque vocês vão ter mais opções de venda e de compra e venda, que é muito melhor do que um formato de taxação de imposto, que aí vocês não entrariam com tanta participação. Então, o que a gente pode falar é que o futuro do ASG, ele vai ficar cada vez mais transparente, porque cada uma desses créditos de carbono vão precisar ser certificados. Então, vocês vão ter um selo já do AI garantido para poder utilizar e vender. Então, essa percepção da imagem também de quem compra, de quem vende, de quem negocia, que vão ser vocês, ela vai trazer um ganho reputacional muito grande, né? Então, esses ofertantes vão estar mais imunes aí à propaganda negativa, mais propensos à recepção de investimento e a imagem, né, positiva de compromisso ambiental e social que vem aí para frente. Então, a gente convida vocês aí para acompanhar o trabalho do CBEDS. A gente tem um hub de carbono no nosso site, que é cbeds.org, e ali a gente tem também, vamos trazer resultados de workshops técnicos em que a gente vai discutir as bases desse marco regulatório. Vocês estão convidados para participarem, né? A gente vai mandar o convite para a MEC, e Fábio, fique à vontade para convidar todas as suas associadas aí para participarem dessa construção conjunta. Fábio, só complementando aí, a Karen falou os principais pontos, mas só complementando e reforçando o convite, a gente tem uma proposta, mas a gente, sobretudo, dialoga com essa proposta, né? Então, assim, dialogar com vocês também, pegar os insumos de vocês, né? Assim como a gente está fazendo com o governo e com os diversos setores, é fundamental para que tenha sucesso, né? A maior articulação, o maior consenso disso tudo, que nos ajuda a andar um pouquinho mais, de uma forma mais certeira, porque a gente trabalha
A gente teve há 2 dias, não foi isso, Karen? O nosso último workshop, né? Ontem. Foi ontem. Eu já estou confusa aqui com a pandemia. Às vezes, são tantas lives, eu achei que fossem 2 dias já. Então, foi ontem o nosso último, que a gente conversou com vários advogados sobre os aspectos da regulação, e são cenários que a gente vai estabelecendo, né? Porque a gente não implementou ainda, né? Então, é aquela peça do xadrez que são cenários que são colocados aqui em função de cenários que estão colocados em outros lugares, e é um movimento disso. Então, eu acho que quanto mais cedo vocês se integrem nessa discussão, né? E o convite aí, reforço o que a Karen falou, quanto mais cedo vocês se integrem, eu acho que nesses webinars é o local certo para vocês entenderem um pouquinho mais do que já está sendo feito, né, tanto no Brasil quanto fora também, porque a gente sempre traz um pouquinho disso, e quais são as grandes questões, e aí vocês colocam também quais são as grandes questões e as grandes preocupações de vocês. Esse trabalho está em construção, é um processo, e vocês estão mais do que convidados aí a participarem. Excelente, adorei o nosso bate-papo, e nós ficamos muito honrados com a presença de vocês aqui. Então, Marina e Karen, espero que vocês voltem. Deixo aqui o nosso muito obrigado por permitirem a realização desse bate-papo, e eu deixo também um abraço para os nossos espectadores aqui que acompanham os temas da AMEC, Associação de Investidores no Mercado de Capitais. Até a próxima e um grande abraço para vocês. Eu que agradeço, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, gente, prazer. Obrigada, Fábio. Um grande abraço. Um grande abraço.